Fala aí, pessoal, meu nome é Daniel Yazbek. Hoje eu tô aqui com um amigão meu, que é um cara ultra talentoso, um cara que eu conheço deve fazer quase 20 anos. O nome dele é Rony Almeida. A apresentação dele é longa, então deixa ele falar um oi com vocês e eu já explico quem ele é. Fala aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Bom, como o Daniel falou, já faz uns 20 anos que a gente se conhece já. Meu nome é Rony Almeida e também há mais ou menos o mesmo tempo eu faço cover dos Beatles, então a gente se conheceu quase que na mesma época, né? Começamos a ter amizade, né? E por conta disso a gente se conheceu através da música, isso que é legal. Ele na época tava com Exótica, que eu lembro e tal, super legal. Vai ser um prazer falar com vocês. Depois você tem que contar, Rony, que quando vocês viram o Exótica, vocês acharam que eu era uma menina. Boa. Não é? Sim, sim. É que a gente tocava mais ou menos no mesmo circuito, né? Dos bares, ali no Red Onion, lá no de Santos, como chamava mesmo? Praia Sport Bar. Lá no Praia Sport Bar, é isso mesmo. Isso. Então, assim, a gente antes de se conhecer já circulava pelos mesmos lugares ali. E deixa eu contar mais uma coisa sobre o Rony, que é o seguinte. Eu fui assistir um show da banda dele por recomendação de um amigo, que falou, poxa, tem uma banda cover de Beatles que é demais. E eu fui junto com o Thiago Colli, que era o cara que fazia o Espectro na época, no Exótica. E aquele show que a gente assistiu da Zoom Beatles mudou toda a nossa percepção e a nossa referência de que dava pra fazer com uma banda. Mesmo que fosse uma banda cover, que tocasse por aqui, né? Que tocasse em lugares menores e tal. A gente tinha uma certa... Eu chamo até de preguiça, às vezes, porque quando você tá lidando com banda cover, você fica meio, né, porra, eu tô tendo que tocar a música dos outros pra ganhar meu dinheiro, tem essa coisa meio que o músico se sente meio ferido, né? Mesmo que a gente estivesse tocando uma banda que a gente adorava, que era o Kiss, a gente tinha o Exótica e também tinha o Kiss Cover. Só que quando a gente viu um show da Zoom Beatles fazendo cover de Beatles com aquele nível de detalhe, com aquele nível de preocupação, mudou tudo pra gente. A gente falou, cara, a gente precisa fazer assim, a gente tá errado fazer do jeito que a gente tá fazendo. E eu sempre falo, já falei pra você, Rony, que foi aquele chute na bunda que deu na gente quando eu vi que vocês tocavam coisas que outras pessoas falavam que era impossível de tocar. Beatles não dá pra tocar com arranjo certinho, porque nem os Beatles tocavam, não tem esse papo? Sim, sim, verdade. Então eu queria começar assim... Claro que eu tenho que falar também que hoje você, além de Beatles, pelo seu próprio visual, o pessoal vai entender que você faz cover do Raul Seixas também. Sim, sim. Com a mesma qualidade, sabe? Eu vi coisas que você fez agora, que você fez lives, achei demais. Eu não sou um grande conhecedor de Raul Seixas, mas não precisa ser um grande conhecedor de Raul Seixas porque é um artista do primeiro escalão que todo mundo conhece, sem querer até. E eu já vi outros covers por aí. E eu vi que o seu trabalho tá assim... altíssimo padrão, parabéns por isso. E eu quero fazer uma pergunta já, que você pode responder tanto como o Rony que faz o Raul Seixas, como o Rony que fazia, ou que faz o George Harrison nas Zoom Beatles. Que é o seguinte, quando foi que você percebeu que o público estava interessado em ver a cópia mais fiel possível, e não uma pessoa fazendo uma interpretação ali com o seu toque pessoal? Quando que você percebeu que isso agradava? Então, Daniel, essa questão toda de fazer o cover fiel ou até mesmo tocar a música, sei lá, do seu jeito, é uma coisa muito delicada, né? Já falando sobre isso, né, que você introduziu com isso, é uma coisa muito delicada porque assim, bicho, você fica assim num limiar ali de tipo... entre ser uma coisa igual ou uma coisa que seja uma versão sua, assim como o Joe Cocker, por exemplo, fez o With a Little Help e ficou sensacional, só que não tem nada a ver com o With a Little Help dos Beatles, né? E na minha opinião é melhor do que a dos Beatles, né? Na minha não, hein? Mas tudo bem. Pois é, eu prefiro a do Joe Cocker, eu acho muito foda, né? E eu conheci através do Anos Incríveis até e tudo mais. Eu conheci antes dos Beatles. Então, cara, é uma coisa muito, muito interessante você ver aquele meio termo assim que não é muito bom. Eu acho assim, ou você faz uma versão muito boa, ou você faz um cover muito bom. O meio do caminho é um negócio esquisito, na minha opinião, eu sempre achei. Então, daí entra na sua pergunta, né? De onde que veio essa
percepção de tipo, poxa, a gente tem que fazer igualzinho pro público gostar. Um pouco por conta disso. Porque assim, ou a gente ia fazer uma versão muito diferente, ou a gente ia fazer um cover fiel. E também aliado a isso, na época a gente conheceu também o meio Beatle, aí, que a Beatles Forever sempre foi a banda mais conhecida. Quando a gente estava começando, a gente não era conhecido, ninguém sabia que a gente existia. Tinham algumas bandas já rolando no mercado, e a Beatles Forever era a mais influente disso tudo. Começou em 86, se eu não me engano, que eles começaram com cover, né? Quando a gente começou a fazer Beatles, a gente ainda não se vestia igual eles, não fazia o papel separadinho, tal, porque a ideia era apenas tocar Beatles. Quando a gente viu que tinha esse mercado, a gente já tocava a música igualzinho. Os arranjos a gente sempre tirou ali minuciosamente, do jeito que é no disco, o máximo que a gente consegue aproximar. Mas quando a gente notou que tinha um mercado que também tinha esse lado artístico, esse lado teatral, a gente falou, opa, peraí, bicho, a gente precisa entrar nessa onda também. Então a gente começou também a se vestir, cada um fazer o papel, e até um trabalho meio teatral, né, cara? Então uniu um ao outro, assim, e foi uma coisa fantástica, cara, que deu muito certo. Tanto que com 2 anos de banda, a gente já tava viajando pra Inglaterra porque ganhou um festival como melhor banda cover dos Beatles no Brasil. Então a banda tinha apenas 2 anos, então foi uma conquista muito legal pra gente, muito importante, cara. E assim, pra quem tava na plateia, eu posso dizer que, poxa, ficava evidente essa dedicação de vocês. Eu não tô querendo desmerecer as outras bandas, nem conheço todas as outras, mas das que eu tinha visto, vocês ganhavam muito, assim, porque não tinha ainda esse aparato visual quando eu conheci. Inclusive, eu fui uma das pessoas que ficou enchendo o saco pro Reinaldo e o Anderson trocarem ali, né? O Reinaldo tocava guitarra, mas fazia a voz do Paul McCartney, e o Anderson tocava baixo, mas cantava a voz do John. Então, né, eu falava, pô, tem que trocar. Mas o que me impressionou não foi o lado visual, nem a parte dos trejeitos, tal, que isso a gente vai entrar daqui a pouco, eu quero fazer umas perguntas. Mas o que eu quero saber falando desse começo, eu lembro que você, por exemplo, tinha um amplificadorzinho pequenininho, uma guitarra que não é da mesma marca dele, era uma Epiphone, se eu não me engano, que você tinha vermelha, e um amplificador mesa Bug pequenininho, e assim, e você tirava o som que tinha que tirar com aquilo ali, certo? Então eu quero perguntar a pergunta certa, que eu até anotei aqui. Nesse começo, que você não tinha ainda os instrumentos iguais, ninguém da banda tinha, o que você elegia na sua cabeça, que você falava assim, bom, eu não consigo ter o som idêntico da guitarra porque a guitarra não é igual. Eu não consigo ter o som idêntico do amplificador porque também não é igual. Então, quais eram os pontos que você falava, velho, isso aqui tem que ser idêntico, porque aí as pessoas vão ouvir, mesmo não tendo tudo o que precisava, já ia ser o suficiente. O que pra você era o mais importante? Então, cara, isso vai de encontro até com um perfeccionismo que eu sempre tive a minha vida toda, né, cara, que às vezes até atrapalha, né, porque acabo demorando muitas vezes para fazer certas coisas pelo perfeccionismo de querer ver aquilo tudo bonitinho, tudo certinho. Assim como foi quando eu comecei a fazer vídeos pro meu canal, né, foi meio assim, fiquei pesquisando um monte de coisa. Mas com a música, com os timbres, cara, o que acontece? Eu sempre fui fissurado por essa coisa de timbre, de um som bacana. Eu às vezes prestava mais atenção nisso do que nos arranjos que eu tava tirando ali na época. Eu perdia mais tempo, é o que eu quero dizer com isso. E eu sempre fui fissurado, então, pra mim, cara, era inadmissível ter um som que fosse diferente do que o cara tava tocando no disco, porque a música não soava. Por mais que eu fizesse o arranjo perfeitamente igualzinho eu tirei lá, na hora de executar, se eu não tivesse com timbre parecido com o do cara, não soava parecido, entende? Isso é importantíssimo, cara, isso é um toque que eu até dou, assim, pra muita gente aí que quer entrar nessa onda e tudo. Cara, presta muita atenção no timbre, porque não adianta você tirar nota por nota e tocar com uma guitarra que tem um som diferente. Como você falou, eu tinha uma Snake, na verdade era uma Snake, não era uma Epiphone, cara. Caramba! Era uma tábua de passar roupa com cordas. Eu troquei os captadores, eu coloquei uns captadores Gibson, que eu comprei na época, e coloquei na guitarra. Falei, bom, cara, é o que eu posso fazer, vamos lá, não tinha dinheiro para comprar uma guitarra. Então eu coloquei e... bicho, eu ia girando os botões pra todo lado, eu nunca fui chegado nessa coisa de teórica, de falar assim, poxa, o agudo tem que ser no 7, o médio no 2 e o grave no 3. Tipo, por quê?
cada som é um som. Se eu tenho um amplificador e você tem outro, isso não dá certo. Se eu tenho uma guitarra diferente, isso não dá certo. Então, o que eu fazia? Cara, uma coisa que eu saquei desde muito cedo. Falei, cara, eu preciso descobrir o que cada botão desse tem, o que ele gera. Eu ia lá, eu colocava o agudo no talo e tocava guitarra e tal, falava, bom, o agudo que tem no ampli é esse aqui. O médio é esse aqui e o grave é esse aqui. Deixa eu ver o que tem na música. Ouvia o que tinha na música, falava, bom, esse agudo não tem na música, eu tirava. Esse médio não tem também muito, tirava o grave, ou então colocava um pouco e ia fazendo essa dosagem. E assim eu ia chegando mais próximo do timbre, sabe? Era dessa forma que fazia. E você nunca caiu nessa, que eu acho que é uma coisa perigosa que as pessoas têm, de pensar assim, mas essa música eu só posso tocar quando eu tiver a guitarra de 12 cordas, ou essa aqui eu só posso tocar se eu tiver extrato, porque nesse disco ele gravou com extrato. Como é que você fazia pra driblar isso e ainda assim passar essa impressão? Porque eu lembro de assistir os shows e eu disse assim, eu não fazia muito isso na banda cover minha de Kiss, mas eu já conhecia o som dos Beatles, eu saberia se tivesse uma coisa diferente. E não tava diferente, tava legal pra caralho. Então como é que você fazia sem ter os instrumentos? É que aí que tá o lance, né? E eu não lembro de você mexer na equalização de música a música. Era um som meio, talvez você mexesse em cada fase, eu não lembro. Mas tinha várias músicas que estavam com o mesmo som e parecia o som dos Beatles. E aí? Então, na verdade, às vezes eu mexia sim. Às vezes eu mexia no meio do show e isso irritava profundamente o Reinaldo. Até hoje isso irrita ele. E ele tem razão, por um lado, que é o lado do público que está assistindo ali não sabe o que está acontecendo. Às vezes parece que que você tem um defeito e você está indo consertar, sabe? Eu entendo muito bem esse lado que ele fala, ele tem razão. Mas, cara, pra mim era uma coisa, era torturante tocar uma música com um som que fosse diferente. Então, por exemplo, a Day Tripper, vou citar um exemplo da Day Tripper. A Day Tripper, ela tem um som médio, cara. Tipo aquele pau, 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 meio pato, né? Assim como outras músicas já era aquele som mais clean, mais parecido como se fosse um violão elétrico ligado num ampli de guitarra, sabe? Era a associação que eu fazia do timbre. Então, eu falei, cara, eu vou ter que mudar, vou ter que mexer de uma música para outra, porque senão ou eu prejudico um ou outro. Às vezes eu mudava, mas na maioria do tempo também tinha a mão direita. Por quê? Aqui na mão direita da guitarra aqui, quem é guitarrista aí sabe, você sabe muito bem. Conforme o lugar que a gente toca aqui, se é mais para perto da ponte ou mais para perto do braço, o timbre muda. Então eu usava essa tática. No caso do Day Tripper que eu falei, eu tocava bem na beiradinha aqui da ponte para ter aquele som médio, fazia pau, que não ficava com menos grave. Ou quando eu precisasse de mais grave e mais agudo, eu tocava aqui mais próximo do braço. Eu usava bastante essa tática também. Legal, cara. E realmente você tinha uma guitarra só no começo, né? Era uma guitarra só, era uma Snake de, sei lá, que ano. Quem não conhece Snake, eu acho que era fabricada até em São Caetano aqui. Então, o pessoal que tá no canal por causa do Exótica, porque tem, né? No meu canal eu já identifiquei 3 turmas, assim. Tem os fãs do Kiss, os fãs de Beatles e os fãs do Exótica. Às vezes tem que são tudo, né? Sim. E o pessoal que conheceu o Exótica, eu lembro que no primeiro disco nosso tem uma foto minha dentro do encarte que eu tô com a minha Snake, eu tinha uma também. Só que eu só tocava em casa, porque realmente os captadores dela eram muito, muito ruins, né? Mas a guitarra era excelente, era uma guitarra muito boa de tocar. E eu, burro, passei pra frente em alguma época, provavelmente troquei por um pedal, sabe aquelas idiotices que a gente faz? Queria muito ter essa guitarra até hoje. Vou te perguntar então o seguinte, transportando isso da banda cover de shows pra nossa realidade agora, que a gente tá em casa e você tem o seu canal, eu tenho o meu e a gente gosta de postar gravações, você acha que continua valendo esses critérios para gravação feita em casa? Quando você quer gravar alguma coisa, você quer que aquilo seja totalmente fiel? Ou você acha que não tem tanto valor porque é uma coisa que o cara pode, se ele quiser ver Beatles original, ele no mesmo computador ou no mesmo celular, ele pode escolher a música dos Beatles, então por que ele iria ver a sua? Entendeu? A pergunta é meio complexa assim. Qual é o valor da gente fazer essa cópia bem feita num ambiente onde a gente está, entre aspas, competindo a atenção com as coisas originais? É uma pergunta muito interessante, cara, muito interessante, complexo. Mas
Se você parar pra pensar, cara, acho que se fosse por aí, acredito que as pessoas não iriam nem num show ver uma banda tocar, assim... se bem que é diferente, né? Você tá em casa, você tá ouvindo a música ali, você fala, quer saber? Eu vou ouvir Beatles, não vou ver esse cara. Mas eu acho que as pessoas, elas têm até aquela curiosidade e aquela admiração por olhar e falar assim, caramba, bicho, o cara tá fazendo igualzinho, velho. Sabe? Eu acho que tem essa coisa da admiração de julgar o artista por isso, de falar assim, meu, esse cara é bom, velho, o cara ele conseguiu reproduzir um negócio muito parecido, que legal, sabe? Eu acho que tem essas pessoas que gostam disso, né? Porque senão eu acho que seria muito pior, Daniel, assim, imagina eu tocando do meu jeito e com o meu som, o cara ia falar, pra que eu vou ver esse cara? Eu vou ver os Beatles. Sim, sim. A não ser que fosse, como você falou, uma coisa que tivesse um valor artístico tão grande, de uma versão tão interessante, tão inusitada. Sim, ou muito diferente. Tem um exemplo pra dar pra você. Blues Beatles, você já deve ter visto. Os caras, eles fazem qualquer música dos Beatles em blues. E eles mudam totalmente a música. E eu acho muito foda. É uma puta banda, os caras tocam bem. Eu admiro pra caramba o trabalho deles. Eu não conheço não, vou procurar. É bem legal. Para acrescentar nessa sua resposta, aquele cara que eu sempre falo, o Todd Rundgren, eu vi ele falando uma vez sobre o que faz as pessoas irem ver bandas em show. Por que o cara não fica em casa ouvindo o disco, por que ele vai ver o show? É porque o show é sempre imprevisível. Por mais que você saiba qual é o repertório do cara, você não sabe se ele vai cair, se ele vai mudar alguma coisa no meio, sabe? Se ele vai fazer um medley, se ele vai tirar uma música fora, se vão tacar um ovo na cabeça dele. Então isso é que deixa o ser humano nessa... Tipo, eu preciso estar lá naquele momento, presenciando o que acontecer naquele exato momento. E essa outra coisa que você falou do interesse das pessoas verem, vamos ver se o cara consegue, olha, pô, o carinha tá na casa dele, conseguiu tirar o som... Realmente, isso fascina, porque as pessoas dão um valor pro esforço da pessoa. É como você vê um cara nas Olimpíadas ali, que você vê o resultado de todo o treino dele. Você não quer ver só se o cara é bom ou ruim. Quando você vê um cara batendo um recorde na Olimpíada, você tá vendo e pensando, cara, o que esse cara teve que treinar para poder conseguir esse centímetro a mais, concorda? Exatamente. Muito massa. Para complementar isso que a gente tá falando... Eu queria que você me dissesse, na sua opinião, por que as pessoas têm uma rejeição tão grande, instantânea, imediata, a qualquer alteração numa música que elas já gostam, entendeu? Por exemplo, o cara adora Yesterday. Então começa a tocar uma versão diferente de Yesterday, a primeira coisa, antes do cara escutar, ou da pessoa, da menina escutar, eles já torcem o nariz. Por que você acha que isso acontece? Cara, isso tá ligado a uma coisa intrínseca do ser humano, né? Porque, na verdade, ele tem a dificuldade enorme de mudança. Eu vejo dessa forma, porque você pode perceber, cara, qualquer coisa que vai fora da caixa ali que a pessoa vive, às vezes é difícil de ela mudar, de entender. Mas dentro dele também tem uma outra coisa que deve ser uma rejeição, que é assim, o que chamou atenção, talvez, na música que o cara gostou, não foi exatamente apenas a forma que ela foi feita de acordes ou melódica, e sim a interpretação daquela pessoa, o que ela faz ela sentir, o sentimento. Então, às vezes, se chega um arranjo com notas diferentes, até um timbre que é esquisito ao ouvido das pessoas, só que ela nem sabe disso, ela já repele aquilo porque o sentimento dela já não é gerado da mesma forma. Entendi, né? entendi. É a forma que eu vejo isso, né? De uma forma mais... Sim. Falando de uma forma mais técnica, mais profunda. Mas assim, tem também muito preconceito. Aquela coisa de negar o que é novo, né? Tanto que a gente vê que não existem muitos trabalhos autorais novos surgindo até hoje. Se você mostra uma música, você é compositor, você sabe como é que é, né, Daniel? Você mostra uma música para um amigo seu, você fala que é uma música sua, ele já desliga o botão da atenção. Pum. Ele tipo, a música do cara lá, tal. Se você tocar a música e não falar que é sua, ele vai prestar mais atenção. Eu já fiz esse teste. Você já fez isso? Nunca, vou fazer. Vou postar uma música, falar, é um cover de uma banda desconhecida e na verdade é minha. Sim. A gente até agora tá falando de timbres, né, de instrumento, vira um botão pra cá, pra lá. Agora, quando isso chega na voz, a minha pergunta é a seguinte. Vamos pegar como exemplo o John Lennon. Ele tinha toda aquela maneira de cantar e de falar e de se mexer, de viver ali, que é natural pra ele. É de acordo com o tamanho das coisas ali dentro do corpo dele, do dente, da boca, dos ossos, né?
tem uma série de coisas, a cultura do cara, o jeito que ele fala, o sotaque. E aquilo, ele não tá fazendo um personagem. Ele tá muito à vontade sendo ele. Então, quando ele vai interpretar qualquer coisa, fica muito fácil. É ele. Ele não tá fazendo nenhum esforço. É isso que eu quero dizer. Já a gente, quando tem que fazer alguma coisa dessa, eu fico imaginando como que é você achar dentro de você uma coisa que vai parecer que é natural do outro cara. Você não tem a mesma estrutura dele, ninguém é igual, né? A gente não tem nem essa porra dessa digital igual uma do outro. Imagine, então, coisas mais complexas, assim. Então, como que é isso, assim? Como que você encara isso? Então, é interessante isso que você falou da formação física, porque é justamente isso, tem muito a ver com isso, né? Porque existem as técnicas de canto, existem formas de se cantar, que inclusive usa várias partes do corpo diferentes para chegar em resultados diferentes. Quem estuda canto sabe disso. Então não existe um jeito só de cantar também. Eu mesmo, Rony, posso ter várias vozes diferentes, né, dentro de mim. Que nem você ouve o Paul cantando Blackboard e o Paul cantando Helter Skelter, parece outro cara. Porque ele usou uma coisa diferente dentro do corpo dele. E eu lembrei, sabe do que, Daniel? Do vídeo que você postou esses dias, que é do filho do John Lennon, né, do Julian, que você fala justamente isso, você fala lá que, poxa, parece às vezes que é o cara, que é o John Lennon. O que é interessante? Ele veio com essa genética, com essa coisa próxima do pai dele, que é parecida e ajuda a chegar nesse som. Agora, como que a gente faz isso para fazer um timbre, sendo que eu não tenho a voz do John Lennon, não tenho a voz do George Harrison, muito menos do Raul também. Eu falando, eu não pareço com nenhum deles. Eu percebi que para chegar perto desses caras, para aproximar, se eu tentar imitar, fica ridículo. Você começa, fica aquele som caricato. E eu vejo muita gente cometendo esse erro por aí. Até de bandas que já são conhecidas, que eu já vi por aí, assim. Não é uma crítica negativa a isso, não é. Mas assim, eu vejo que fica caricato às vezes. Então, para você não deixar caricato, é legal você identificar, por exemplo, a pronúncia do inglês é muito importante. Mesmo você cantando com a sua voz, se você cantar com o sotaque de Liverpool, que é o que os caras faziam, já chega mais próximo. Legal. Aí vai ter um outro degrau. Qual é a parte do corpo que o cara usa? Aquele som daquela voz do cara sai de onde? Ele tá saindo do peito dele, tá saindo do rosto, do nariz, e tem aquela voz anasalada, tem um monte de coisa diferente que você pode usar. E o John Lennon, você vê, cara, o cara falando, ele... Aí o cara vai cantar, tipo... It's been a hard day's night. Tipo... Mas também não é aquele nariz Amy Winehouse, sabe? Então, é uma coisa que você tem que ir buscando, cara, dentro do seu corpo. E você falou perfeito, cara. É isso mesmo, assim. Essa coisa da genética, da nossa formação, é importantíssima. Então, é você sacar, falar, cara, vou experimentar. Igual louco, cara. Começa a experimentar. Deixa eu mandar aqui pro... E como que você manda a voz para certas determinadas partes do corpo? Fazendo vibrar. Você manda vibrar o rosto, né? Faz aquele... Tipo, vem um som. Você manda vibrar o peito. Vem aquele outro som. Enfim, a cabeça. Muita coisa. É mais ou menos por aí, cara. É a maneira mais fácil de você chegar num som mais próximo do cover que você faz. É você descobrir, resumidamente, você descobrir de onde sai a voz do cara e mandar a sua voz para essa região do seu corpo e fazer as pronúncias iguais. No Raul eu passo por isso também. Eu não posso ficar cantando eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou o dito cidadão respeitável. Eu não posso fazer isso. Você tem que ficar lá no eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou o dito cidadão respeitável. Não é respeitável. Mas sempre com esse cuidado que você falou de não passar do ponto, que aí vira uma sátira, né? Vira uma caricatura. Então, Rony, para finalizar, porque eu sei que o nosso papo é infinito, se a gente não botar um limite, a gente vai embora. O que eu queria perguntar, que eu acho que é uma boa finalização para esse assunto de cover, de versões e tal, pra mim o músico é aquele cara que tá em casa, a guitarra fica olhando pra ele ali o tempo inteiro, entendeu? Ele pode não estar nem trabalhando com isso, ele pode ser outra coisa da vida, mas ele tá em casa, aquele instrumento tá chamando ele, a música escolheu ele. Então pra mim isso já basta pra falar que um cara é músico, ele não precisa dominar isso ou aquilo. E essa coisa do instrumento chamar, o instrumento chama também pra gente se expressar nele.
Então eu quero falar sobre música autoral e perguntar pra você, porque eu sei que você compõe, a gente já tocou música sua junto em bandas e tudo. Eu quero saber como que você põe uma separação de falar, olha, o meu trabalho como Raul ou como George Harrison não vai influenciar a minha música, porque senão também eu corro o risco de fazer uma coisa caricata, igual a gente falou. Como que você faz pra separar isso? Ou se você percebe que às vezes existe essa invasão de espaço, assim? Boa pergunta, cara. Bom, é aquela coisa, né, Daniel? Até mesmo as bandas que a gente conhece, que a gente gosta, cara, a gente nota que eles têm tem sempre uma referência de algo que eles gostam muito e que tá na música deles de alguma forma. Até os Beatles têm isso, né? Então os caras gostavam muito do Little Richard, do Chuck Berry, do Elvis, enfim, um monte de outras coisas que a gente nem conhece direito. E isso tem sim uma identidade, uma digital disso, tem empregada na música dos Beatles. Não tem como não ter, porque a gente é influenciável, não tem jeito. A questão, cara, eu acho que é a seguinte, é você não, de repente, começar a fazer uma música já meio que assim, essa música aqui eu vou fazer tipo tal música. Porque senão você vai começar a... Vai ser que nem aquele caso que eu falei do Bob Esponja lá, né? Que o cara vai fazer o John Lennon ficar parecendo o Bob Esponja. É tipo aquilo, velho. Você vai falar assim, pô, eu quero fazer uma música tipo Yesterday. Cara, pode ser que fique uma cópia mal feita. Não é legal. Agora sim, quando você tá compondo uma música, assim, que veio uma ideia na sua cabeça do zero, aí você percebe que ela remete a certa música, o que eu faço? Cara... Particularmente, eu já joguei coisa fora por conta disso. Falar assim, não, isso aqui tá muito na cara. Esquece, isso aqui é um cover. E também, quando eu percebo que tá muito na cara não, mas que tem referências de uma música, eu procuro evitar usar os mesmos elementos, pra também não ficar ali muito na cola. Só que nada disso é consciente, cara. Nada disso eu faço conscientemente. Não é aquela coisa assim, fica analisando igual o louco, assim, ai, deixa eu ver se isso aqui tá parecendo com alguma coisa, porque senão... Você sabe também, cara, quando você mostra uma música pra alguém, fatalmente primeiro comentário que a pessoa vai falar, parece tal coisa. Ela sempre faz esse comparativo. E é chato pra caralho, assim, não faz isso. Cara, se você tem um amigo que compõe, não faz isso a primeira coisa que você fala pro cara. Fala, pô, que música legal, bacana. Me lembrou tal coisa, bacana, legal. Mas, pô, parece não sei o quê, né? Dá a impressão que você fez uma cópia. Sim, mas sabia que tem uma coisa que é o contrário disso, que também vou perguntar se você faz, e eu já fiz, que é você colocar de propósito citações, mas que não são citações óbvias, tá? Tem uma música lá do Exótica, que chama Agora, que eu enchi de citações de trechinhos de coisas do Kiss, tipo na guitarra, tem uma parte que faz um tan, 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 que é idêntico a uma música deles. Tem outro que faz um que também é idêntico à outra. E eu vou te contar que ninguém nunca percebeu, ninguém falou pra mim, eu ficava doido pra alguém chegar e falar, ali você... Ninguém falou, fiquei frustrado, Sim. assim, você faz isso, você coloca uma pitadinha do... Vou deixar uma frase, uma coisinha assim, Puxa, Daniel. Cara, nunca fiz não, bicho, mas deu até vontade de fazer agora que você falou, porque eu já ouvi algumas músicas que são assim, me lembrei até de uma. Qual? Televisão do Titãs. No final, eles fazem um riff de Day Tripper. Eles fazem um riff de Day Tripper, que é de propósito. Isso eu acho genial, cara. Isso eu acho muito bacana. Assim, o cara ele identificar... Sabe onde tem uma muito foda, velho, que eu tenho certeza que ninguém nunca ouviu? É na Faroeste Caboclo, cara. Faroeste Caboclo tem uma parte dela, depois dá uma ouvida, uma revisada, que é um riffzinho do Jimmy Page de violão. Sabe aquele riffzinho? Como é que é o nome dessa música? Tem isso lá? Cara, tem uma parte da música que o cara colocou esse violão, velho. Quando eu percebi isso, eu quase pulei, velho, de felicidade. Eu falei, caralho, que foda! E é mesmo, assim, não é que o cara fez parecido, ele colocou. Citou mesmo, né? Citou. Eu acho isso fantástico. Mas é diferente da pergunta que você fez, né? Era em relação ao cara fazer isso de uma maneira muito escrachada, né, cara? Assim, então, a Rony, música na inteira... verdade, até peço licença, porque aqui eu acho que a gente volta lá no comecinho, porque você estava explicando aquele negócio de não ficar em cima do muro, né? Ou é versão, ou é igual. E aqui eu acho que é o seguinte, só fica ridículo quando o cara não percebe
e aí ele faz um negócio parecidinho, que tá Sim. na cara, que todo mundo ouve e fala, nossa, parece, mas não é proposital. Não chega a ser tanto que é proposital. Porque tem 2 discos que são feitos pra ser paródia dos Beatles que eu gosto muito. Um é de uma banda que é com os caras do Monty Python lá, que chama Ruttles. Que tem, fantástico. Né, que tem cada música, remete a uma ou 2 dos Beatles, mas é pra ser meio comédia. E uma é do Todd Rundgren, ele tem lá aquela banda Utopia dele, ele tem um disco que chama The Face the Music, que também cada música você identifica, que ele quer parecer isso, quer parecer aquilo. Assim vira quase uma homenagem e uma tiração de sarro. Eu acho que o problema tá naquilo que você falou, cara. Acho que o problema da vida é esse, né? Você ficar em cima do muro, você se fode, né? Putz, é verdade, velho. Falou tudo, falou tudo. Isso tem a ver até mesmo com a história. Por exemplo, quando o cara decide ser músico. Não tá na pauta da pergunta, mas assim, eu gostaria de falar sobre isso. O cara decide ser músico, ele fala, já tem aquele estereótipo do planeta, né? Assim, tipo, ser músico não dá dinheiro, não é uma profissão, né? Eu acho que é o terror de qualquer pai, uma mãe ali, uma criança, falar assim, meu filho vai ser músico. Se bem que tem uns que gostam, mas outros já falam assim, não filho, músico não dá dinheiro e tal. Aí o cara fica com isso encrostado na cabeça dele. O que ele faz? Ele usa aquela tática genial que todo mundo usa. Eu tô aqui fazendo a minha faculdade, fazendo uma coisa que eu ali para dar o meu sustento, mas assim, a música eu vou levando paralelo, quando der certo, aí eu largo, não vai rolar, meu velho, não vai rolar, entendeu? Não vai dar certo. É sério, isso eu tô falando com todas as letras, por experiência própria. Eu larguei, cara, a escola no meio do segundo ano. Eu não completei até hoje. Eu não tenho o 2º grau completo, velho. Mas se você olhar a minha prateleira de livros, eu sou um cara que eu gosto de estudar, eu gosto de ir atrás de coisas. E estudar não é só ir pra escola. Eu me instruí de uma outra forma. Foi uma escolha firme, né, que você fez. Foi uma escolha firme. Eu parei de estudar, cara. Você acha que meus pais gostaram muito? Não. Você acha que minha namorada na época te achava super legal? Não. Mas, cara, eu dei um foda-se pro mundo e fui, cara. Sabe? E se você quer ser músico, você tem que fazer isso, senão não dá certo não, esquece. Ótimo, ótimo. Bom, Rony, vamos finalizando por aqui. Muito obrigado por aceitar esse convite aí do papo. Ficou legal pra caramba. E vamos fazer mais vezes, tá? E a gente já tem os nossos planos aí de umas colaborações que vão ser legais. Não vou falar o que é ainda. Sim. Mas é isso aí, cara. Deixa aí o seu contato do seu canal, pra quem tá vendo no meu canal. E eu já vou explicar aqui, que pra quem estiver vendo no canal do Rony, esse mesmo vídeo tá lá no meu, que é o Daniel Yazbek. Eu vou deixar o meu nome escrito aqui, porque é meio complicadinho. Até meus amigos erram. Então vocês, depois de assistirem o vídeo, podem procurar coisas no meu canal. E quem assistir no meu canal, pode procurar no canal do Rony, que tem bastante coisa legal também. É isso aí, cara. Muito legal. Daniel, eu tô feliz pra caramba, bicho, de estar participando desse vídeo com você, cara, porque pra mim, cara, você é um exemplo de muita coisa, sabe? Um exemplo de um cara que vai lá e resolve as coisas, um cara perseverante, um cara que saiu lá de Minas Gerais e veio pra São Paulo pra seguir o sonho, seguir o que realmente acredita e conseguiu, tá aí fazendo isso até hoje. É um cara admirável, então pra mim é uma referência, né? De uma pessoa que deu certo com tudo isso, né? E um músico fantástico, assim, vocês não fazem ideia, vocês estão assistindo aí, do quanto que o Daniel toca só no que ele faz aqui no canal, não. Ele é além disso, cara, é um cara foda. E, cara, muito obrigado, velho. Valeu mesmo, eu tô muito feliz. E os meus contatos, cara, eu vou deixar... A gente deixa aqui no vídeo, eu acho que é mais fácil, né, Daniel? Tá certo, tá bom. Deixa aí no vídeo agora, você vai estar vendo aí, só acessar, beleza? Botar aqueles cards, essas coisas todas que ficam pulando aqui, né, pipocando aqui. Exatamente. Bom, Rony, valeu pra caralho. Depois a gente conversa mais, valeu. Até a próxima. Maravilha. Valeu, irmão. Até. Obrigado.